Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos aí à minha primeira aula sobre o estudo da estabilidade, certo? Eu vou estar trazendo aqui para vocês uma aulinha bem básica e bacana sobre reações de apoio em vigas, ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo é esse aí, ok? Onde nós temos uma viga biapoiada, né? Uma viga isostática, com uma carga de 10 quilonewtons, ok? Bom, pessoal, para a gente resolver esse cálculo, é necessário que a gente conheça as três equações de equilíbrio, ok? Que é o somatório das forças em x, o somatório das forças em y e o somatório de momento, né? O momento aí que é fundamental para o nosso resultado, para encontrar as reações, ok? Bom, pessoal, o primeiro passo que a gente tem que analisar são as reações da estrutura, ok? A gente tem aí uma carga de 10 kilonewtons descendo, né? E aí a gente tem aí, né, primeiramente o nosso VA e o nosso VB, que são as cargas contrárias a essa carga que está descendo, certo? De cara, a gente, para a nossa estrutura ficar estática, né, estabilizada, de cara, a gente tem que ver que o nosso VA mais o nosso VB tem que ser igual à força que desce, ok? Para manter a estrutura estabilizada. E também pode ser o caso, não é o caso da nossa questão aqui, que vocês encontrem aí, né, alguns exercícios que tragam forças horizontais, certo? Que no caso eu chamo de HA, ok? Não é o caso da nossa questão, então logo a gente de cara já passo para vocês que não vamos ter forças horizontais aí, certo? Então, pessoal, vamos lá. O nosso primeiro passo é o somatório das forças horizontais, né? O somatório das forças em x. Como eu havia dito, não temos nenhuma força horizontal na nossa estrutura, somente forças verticais. Beleza? Próximo passo, né? A gente vai fazer o somatório das forças em y. O somatório das forças verticais. Então, a gente tem aí três forças, né? A gente tem o VA, o VB e o 10 kilonewtons, né? Bom, pessoal, a título de cálculo, eu vou adotar como forças, né, que estão para cima sejam positivas e forças que estão para baixo sejam negativas, ok? Pode ser o inverso, certo? Vocês podem adotar da forma que vocês acharem melhor. A título de cálculo, né, para trazer aqui de forma bem básica o entendimento para vocês, eu adotei dessa forma. Então, como que vai ficar? Eu vou ter aí o meu VA subindo, né, positivo, menos o 10 quilonewtons descendo, menos porque, né, eu botei as forças descendo para baixo, mais o nosso VB para cima, ok? Tudo isso tem que ser igual a zero. Eu vou passar o meu menos 10 para o outro lado e ele vai positivo, certo? Então, vai ficar da seguinte forma, VA mais VB tem que ser igual a 10 quilonewtons, certo? Bem simples aí o cálculo, né? Então, o nosso próximo passo, pessoal, que é o cálculo do momento, né? O somatório do momento. O que que é o momento? O momento nada mais é do que uma força vezes uma distância, certo? Você vai pegar sua força e multiplicar pela distância até um determinado ponto. Você pode escolher tanto o ponto A quanto o ponto B, ok? Está aí a fórmula, né, do momento, que é a força vezes a distância, certo? Outro ponto fundamental que eu tenho que passar para vocês, pessoal, é a convenção, certo? Essa força, pessoal, ela vai tender a girar a nossa estrutura ou no sentido anti-horário ou no sentido horário, certo? Como assim? Deixa eu botar aqui a canetinha para explicar melhor para vocês. Eu tenho aqui a força, né? Se vocês forem calcular essa força em relação ao ponto A, né? Em relação a esse ponto aqui vai ficar travado, e aí eu vou ter essa força aqui. Essa força ela tende a girar a minha estrutura da seguinte forma, para esse lado aqui, ok? No caso, para o sentido horário. Se vocês fossem fazer o cálculo do momento em relação ao ponto B, Matheus, não quero fazer em relação ao ponto A, vou fazer em relação ao ponto B. Tranquilo. Esse ponto B aqui ficaria travado, e aí você teria que fazer força vezes a distância, né? Força, 10 kilonewtons, vezes a distância até o ponto B. Como o ponto B está travado, essa força tende a fazer a seguinte forma, ela tende a vir para cá, ok? Então, ela estaria girando a nossa estrutura no sentido anti-horário, certo? Nesse caso, pessoal, eu adotei, né, o momento anti-horário como positivo e o momento horário como sendo negativo. Beleza? Então, vou explicar aqui para vocês como que vai ficar o nosso cálculo.
Pessoal, eu fiz esse cálculo, né, em relação ao nosso ponto A. Tranquilo? Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar menos 10 vezes 5, menos por quê? Porque a força em relação ao ponto A está tendendo a nossa estrutura a girar no sentido horário, né? Eu adotei o sentido horário como sendo negativo aqui, certo? Vezes 5, né? Eu tenho a minha força de 10, vezes 5, que é a distância até o ponto A. Mais, né, o VB. Por que, que o VB está positivo, pessoal? Porque ele está tendendo a girar a minha estrutura no sentido anti-horário. Anti-horário positivo aqui, certo? Vezes 10 é a força vezes a distância. Eu tenho a força, que é VB, vezes a distância até o ponto A, que é 10. Tudo isso tem que ser igual a zero. Ok, pessoal? Então, vai ficar da seguinte forma. Né? Aí a seta, que está indicando o nosso 10, girar a estrutura no sentido horário, ok? E a nossa setinha aí indicando que o VB vai girar a nossa estrutura no sentido anti-horário. Tranquilo até aí, né? Então, eu vou ter aí menos 50 mais VB vezes 10, ok? Agora, eu vou estar passando o menos 50 por outro lado, ele vai positivo, vai ficar VB vezes 10 é igual a 50. Logo, VB vai ser igual a 50 dividido por 10. Então, o nosso VB é igual a 5 quilonewtons. Ok, pessoal? Pessoal, vocês repararam aí que o nosso VA ele não entrou aqui no nosso cálculo de momento, certo? Por quê? Porque a partir do momento que eu adoto o VA como meu ponto de cálculo, ele não vai aparecer aqui no nosso cálculo de momento, certo? Se eu tivesse adotado o VB como sendo o meu ponto base, o VA iria aparecer no cálculo, mas o VB não, certo? Então, pessoal, com isso, a gente já vai chegando aqui no final do nosso cálculo, né? A gente achou aqui o nosso VB, né? Logo, a gente vai deduzir. Vocês lembram lá no início do cálculo, né? Que eu disse aqui que VA mais VB é igual a 10. Então, eu só vou substituir, ok? Eu já achei o VB, então vai ficar bem mais fácil. Então, vai ficar o VA mais o VB, que é 5 kN, que eu achei aqui, é igual a 10. Logo, o meu VA é igual a 10 menos 5. 5 vai para cá, subtraindo. Logo, o meu VA é igual a 5 kN, ok? Bem simples e prático aí essa questão, certo? Meu VB sendo 5 e o meu VA sendo 5, logo, né, eu vou ter aí as minhas reações, VA 5 kN, VB 5 kN, e a carga que vai descer é 10 kN. Então, condiz aí o nosso cálculo, certo? A questão bem simples aí, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e entendido bem. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí um comentário que eu vou estar respondendo a todas as dúvidas, ok? Muito obrigado, grande abraço a todos.